Fala, minha família do YouTube, daqui é o Kennedy. Atenção para mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas lamento informar, nós não estamos aqui no canal Kennedy Zadi. Na verdade, esse é o Dinastia Podcast e queremos vos dar boas-vindas. Pessoal, esse é o Dinastia Podcast. Na verdade, estou muito acostumado com o meu canal lá, Kennedy Zadi Júnior. Na verdade, aqui é o Dinastia Podcast. Esse é um podcast que nós criamos já sensivelmente 6 meses, né? Exatamente. Já 6 meses. Só que ficamos um tempinho sem mandar conteúdo. É bem provável que as questões não estão muito favoráveis para nós, muita ocupação, vai dali, vai daqui. Mas agora nós resolvemos que vamos começar a postar conteúdo regularmente. Exatamente. Então, vamos ter sempre. Nem sempre que vai ser eu e o britânico aqui a conversar, né? Tem vezes que vamos chamar sempre, se calhar, um profissional numa matéria, tipo um economista. Exatamente. Ou um cantor, ou uma coisa assim do gênero, né? Para dar sempre aquele feedback aqui, para nós abordar várias temáticas, conforme eu descrevi lá para quem está saindo do canal Kennedy Zadi. Eu dei ali algumas informações de que nós aqui abordamos temáticas relacionadas a vários temas, né? Não falamos só da vida dos músicos, também falamos sobre ciência, economia, exatamente, cultura, muita coisa, que música. Exatamente. Quer então, dizer, que já está na cultura. Falamos muita coisa aqui, né? Então, tem vezes que vai ser ou eu apresentar, ou o britânico vai ter que apresentar com alguém, enquanto não melhoramos aí nas condições aqui do estúdio. Então, mas na verdade, esse aqui é o Dinastia Podcast. Estamos aqui para falar muitas coisas boas. E será o podcast que marcará a sua vida. Obviamente. Então, pessoal, nós vamos falar de uma temática relacionada à grande lenda. A grande lenda do Kuduro. Vamos falar hoje de Na Grelha dos Lambas. Na Grelha dos Lambas, ele que foi alguém sem igual. Exatamente. Sem igual, meu. Eu não consigo descrever tamanha popularidade que esse gajo tinha. Eu não sei o que na verdade esteve no cerne de tudo isso, meu. Na Grelha... assim... eu me lembro que eu vi um pequeno trecho dele na internet. Alguém lhe fez uma pergunta. Qual é o segredo da fama? Ou seja, o que fez com que você tenha tanta fama? A resposta foi muito simples. Disse apenas o seguinte: olha, seja original. Seja original. Só isso. Foi suficiente. Seja original. Então foi essa a questão que o Na Grelha, né, falou. E uma coisa que me deixou muito impactado, né? Fogo, você é original? Eu também sou original, meu. Eu não sou cópia. É engraçado. E também as pessoas se perguntam se os dois eram do mesmo grupo, os Lambas, por que o Na Grelha ascendeu daquela forma e o Bruno King não? Um dos aspectos está que o Kenneth falou. Originalidade. Realmente o Na Grelha tinha uma originalidade que dava o que falar e admirava qualquer pessoa. E ele tinha um carisma fora do comum. Na verdade é isso, né? Até a pessoa fica assim a pensar, fogo, meu. O que o cara tomou, meu, para ter aquela toda a fama e que o outro também não conseguiu tomar. Normalmente pessoas assim como Na Grelha são sempre uma exceção num período de tempo. Vamos supor, né, se for tipo em 100 anos, se só aparece um como ele, ou em 200 anos só aparece um como ele, por exemplo, no mundo. A gente sabe que não sei se vai aparecer mais um cantor que terá tanto sucesso como teve Michael Jackson. Exatamente. Acho que não vai ter um cantor como ele. Se calhar vamos esperar mais ali uns 100 anos, ok? Se calhar também nós já não vamos estar mais aqui, né? 100 anos, eu duvido que não vamos estar aqui. Então vai aparecer também, se calhar, alguém que vai também marcar muito aquela geração. Então, como nessa aqui, né? Principalmente aqui em Angola, que marcou muito, principalmente a nossa geração, é o Na Grelha. Exatamente. Na Grelha, não sei se vai ter mais um cantor que vai marcar tanto assim o nosso país como marcou o Na Grelha, meu. Em termos de performance, a forma como ele atuava, essa coisa toda. E fogo, mano. O cara é um monstro. E algo que me chamou a atenção foi que ele transformou um estilo que as pessoas viam como um estilo de delinquente. Ou seja, se você canta Kuduro, você aprecia Kuduro, você automaticamente é um delinquente. Então ele fez essa passagem das pessoas deixarem de ver o Kuduro como um estilo de delinquente para verem como um estilo de pessoas que não são delinquentes. Ou seja, atraía pessoas de todas as áreas, né? Até pessoas, né, do exterior. Que aparentemente esse aqui é um intelectual. E aí você via mesmo, Pacheco, o cara é intelectual, mas tá ouvindo Kuduro. É tipo, outro dia alguém me viu no autocarro, eu ouvi Kuduro, né? Eu tava bem vestido e tal, com o meu fato, tava passando pra faculdade. O cara me viu, começou a me olhar com um semblante, tipo, na cara ele tava tipo, uau, calma aí, esse gajo assim bem vestido, tá ouvindo Kuduro. E na verdade aquilo que é, Kuduro é coisa que nos identifica, né? Como angolanos. E é uma coisa que é praticamente tipo chá da manhã, né? Comer pão com chá da manhã. É tipo Kuduro. É coisa que você em todo sítio você encontra tocar. Vai na festa, vai não sei aonde, você encontrar o Kuduro.
A Tocantins é coisa praticamente já que nos alimenta, estás a ver? Yeah. E nos dá muita alegria de saber que até fora do país o Kuduro é ouvido, né? Yeah. E graças a esses senhores, em especial o na grelha, o Kuduro chegou além fronteiras. Chegou uma lei fronteira, né? Não, mas uma das coisas que nós queremos trazer aqui para vocês nessa nossa conversa é a questão que está relacionada a não só praticamente a popularidade de na grelha, né? Mas o impacto que ele teve também na nossa sociedade. Exatamente. Né? O que ele representava também na nossa sociedade. A gente sabe como é que o Kuduro é marginalizado, principalmente para aquelas pessoas que se acham muito intelectuais ou que se acham muito descolados da maioria, conforme marginalizam o Kuduro. Um dos caras que vem marginalizando muito pessoas que fazem tal estilo. Esse aí, Isidro Furtado ou Fortunato, não sei. Aquele jovem que recentemente fez aquela que então foi num dos comentários do Abdel falar que o na grelha não é nada uma lenda da cultura, não entende nada da cultura, uma coisa assim, dá uma coisa muito feia aí, depois ficando ali em trocas de palavras e tal lá nos comentários, e é uma coisa mesmo muito feia, meu. Então o camarada tipo não dá esse mérito, principalmente para os fazedores dessa arte, tá a ver? Então normalmente muitos desses conotam que quem faz o Kuduro são pessoas que estão ligadas a questões ou seja, né? São marginais. Conforme o rapper era visto lá nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Tem pessoas conscientes, pessoas estudadas, pessoas acadêmicas que fazem Kuduro, na boa. Exatamente. E ele teve um tempo em que estava dividido, né? Uma parte apoiava o Bruno M e a outra parte apoiava o na grelha. Normalmente as pessoas que apoiavam na grelha eram pessoas do gueto, ou seja, dos bairros mais afastados da cidade. E as pessoas que aprovavam o Bruno M eram as pessoas mais próximas à cidade. Exato. Então ficou a ideia de que na grelha era apoiado por delinquentes. Não é nada isso. Eu gosto muito de na grelha, das músicas dele, eu não sou nenhum delinquente. Kennedy também. E não sou. E uma coisa que veio mais a acrescentar a teoria do pessoal concernente a isso é como as pessoas se comportaram no funeral dele. Exatamente. Aquilo era a representação ideal de que tipo morreu um marginal, meu. Exatamente. O pessoal começaram a invadir carros alheios, meu. Tava passando ali um caminhão, tava levando tantas grandes cervejas, o pessoal foram lá, pegando, tiraram aquilo, começaram a fazer, desfazer. E eu não sei o que o pessoal tava a pensar, né? Ou seja, eu não sei o que o pessoal encarou isso, né? Porque o que dá a entender é o seguinte: fogo, o cara deixou de ser marginal, ou seja, o cara deixou as ruas, mas as ruas não saem da dentro dele. Quer dizer, que cada um que se identifica, tipo como de grupo, ou como alguém que fica aí ou seja, né, a atazanar a vida das pessoas, se revê ainda no na grelha, mas o na grelha já não era mais isso, né? Na grelha já era uma pessoa mais educada, mais estudada, pessoa que se preocupava com a família, tem uma coisa que muitos até que se acham que são bem intelectuais não têm essa virtude que na grelha tinha. É assim, é sempre algo que eu gosto de dizer. Não é a ocasião que faz o ladrão, né? Na verdade, a condição de ser ladrão é antes da ocasião. Ou seja, as pessoas que estavam a roubar e a fazer vandalismo aí, não vai dizer não. Eles estão a fazer vandalismo porque gostam do na grelha. Porque na grelha eles incentivam. Não. Eles já eram ladrões. Porque na grelha não era mais ladrão. Nós estamos em 2022 e na grelha não era ladrão. Era um chefe de família. Né? Alguém que influenciava a sociedade de modo positivo. É claro, tinha os seus ideais. No final. Tinha seus Todo mundo tem, né? É alguém de 36 anos que estava a pensar na sua vida de uma forma muito diferente e tinha como a música o seu meio de sustento. Então ele fazia disso o seu meio de sustento. Agora, pegar no funeral do outro, você ir fazer vandalismo e quem está do outro lado dizer não, eles fizeram vandalismo porque foram no óbito na grelha. Isso aqui seria muito errado. Muito errado. Não, eles já eram ladrões. E já são, né? E não só, tem mais aquela informação, né, do que o people vem aí começar a acrescentar, né, que não, né, grande parte desse pessoal que foi para lá fazer aquela toda ruaça e tal, são aquelas pessoas que estão insatisfeitos conforme o óbito decorreu. Mas comentar, ele teve um funeral, um enterro digno. Enterro de príncipe, do jeito que as ruas ficaram lotadas e tal. Isso demonstrava exatamente qual é o carinho que ele tinha, ou seja, qual é o carinho que a população tinha por ele. Mas eu estava falando de um aspecto, né, das pessoas que acham que o Kuduro é de marginal, né? Estava a fazer referência desse senhor ali, Fortunato, não sei, não me lembro muito bem o nome dele.
Mas é assim, né? É só para, tipo, clarear essa questão, né? O Kuduro não é de pessoas, ou seja, né? De baixo nível, como as pessoas estão acostumadas a ver, né? Não é o fato de aparecer ali tantos tontos nesses programas ali, tipo, aí a gente passa lá, Na é placa. bico duro, né? Bico duro na placa. placa. Toda, onde aparece aqueles kuduristas e tal, pegar, dar imortal, tal, essa coisa toda. Se a gente ir no cerne da questão, nós vamos entender que mesmo nos Estados Unidos também, pessoas que fazem rapper, tem também a sua ilhagem, do pessoal que são bem casucuteiro, tá vendo? Fazem uma cena que você analisa fogo, mas esses tiram uma aqui pra louco. Da mesma forma também que é o Kuduro. Por ser uma coisa muito original, ou seja, né, uma coisa original, né, nossa mesmo, uma coisa nossa. Então tem sempre aquela tendência, né, de ver aquelas pessoas mais atrapalhadas e tal, demonstrarem da sua forma, né, demonstrarem a forma, ou seja, a manifestação, né, que eles têm sobre o Kuduro. Então, a ideia errada que o pessoal tem a respeito do Kuduro. Mas é verdade, uma coisa também é verdade. O Kuduro é assim, é tipo rap nos Estados Unidos, né? Normalmente quem fazia Kuduro pertencia a um grupo que lhe defendia, né? Grupo de marginais, era assim. Exato. Eu tenho, por exemplo, tem na grelha dos Lambas, quer dizer, que tem os Lambas no Sambizanga, né? Tem Bruno M, ele era dos Alamedas. Tinha também dos Babilônias, né? Os HDA, ou seja, normalmente eles tinham um grupo para lhe defender, ou seja, ele sai desse grupo e começa a cantar, levava o nome do grupo e o nome do bairro. Exato. Então, esse grupo eram de delinquentes. Só que normalmente, quando ele atinge o pódio, ele deixa isso. Ele continua só a ser cantor. E levando o nome por, tipo, aquele que chamam base ao seu grupo, ele continuava como La Grelha dos Lambos, mas ele não fazia nenhum vandalismo mais. Por isso tanto é que ele ia em atividades que ia pessoas muito importantes. E ele não ia lá e não saía com a imagem de alguém que fez vandalismo, mas alguém que fez as pessoas sorrirem, as pessoas se divertirem. Sim, porque a questão que fica mais patente é o quê? Por exemplo, né? Se a gente vê um pouquinho do historial dos Lambas, a gente vai perceber o quê? Que o Amizade morreu na época em que os Lambas não eram 100% ainda assim fora do grupo, ainda pertenciam ao grupo, mas depois eles perceberam que, né? E se continuar nessa mesma rotina, vão dar conta que todos eles vão acabar. É o capo morrer, né? Aí conta uma história, eu não sei se aquela história é verídica, né? Alguém contou-me que depois que mataram o Amizade, o Nagrelha teve que ir se hospedar um tempinho na casa do Brigadeiro dos Pacotes. E o Despacote que ele acolheu durante um tempo e tal, essa coisa toda. Tanto é que até o Despacote foi alguém também que começou a financiar alguns projetos dele. Se calhar as primeiras músicas foi o Brigadeiro dos Pacotes quem pagou no pessoal para conseguir então conseguir subsair. Então, eles começaram a notar que fogo, a amizade morreu. Então, se a amizade morreu, não tem mais como, né? Se nós continuarmos seguindo essa linhagem, vamos dar conta a todos nós, vamos acabar por morrer. Tanto é que nós vemos até os grupos de Kuduro, grande parte do grupo do Kuduro começaram mesmo assim. Ele começa a matar, depois começar a vir lamento. O mesmo que acontece com os granadas. Exatamente. Né? Com os granadas, aquele que morre foi tipo Nakata ou Nakata, não sei, não me lembro. Quando morre o Nakata, depois todos eles começaram a ver fogos. Nós controlamos também nessa linhagem, vamos ter problemas, né? Só que não deixaram. Continuam a cantar, mas sempre a fazer o desmando lá na sociedade, essa coisa toda. Depois que aconteceu, né? Saíram do mercado e tal, a gente não sabe onde está. Alguém me disse que muitos deles estão presos e tal, essa coisa toda, né? Então a cultura às vezes é caracterizado por isso, né? Não é muito diferente do rapper. O rapper também lá nos Estados Unidos também é assim. Mas só que o people quando vê os gangsters americanos, não, é coisa boa e tal. Mas quando vê tipo, os gangsters angolanos, vê, não, esses aqui são desperdícios da sociedade, são uma escória da sociedade. Mas não. É verdade. E vamos só analisar algo muito interessante que o Kenneth estava a falar. Se nós acompanharmos as músicas dos Lambas, quando começaram, e depois no final já tinham temáticas diferentes. No princípio era muito incentivo à violência. Mas começarmos a ver, eles começaram a melhorar, mudar as suas temáticas e já não defendiam tanto a violência, nem defender tanto quem entrar no meu bairro vou lhe fatigar, como era de princípio. Já mudaram a sua temática, para ver como é que ele cresceu. O Nagrelha cresceu. E você via as letras dele, era de crescimento, muito para frente. Por isso é que ele dizia, só vai parar em 2030. Né? Ele ao dizer isso não é que vai parar de roubar em 2030. Vai parar de incentivar a delinquência em 2030. Não é nada disso. Vai parar de cantar, de alimentar eu, Kennedy, você que está a assistir, em 2030. Depois ele mudou até quando cantou com
o outro kudurista, o Doutorado, né? Doutorado, o Puto Prato, né? Prato, Tiveram bife durante muito tempo e exatamente. depois se reconciliaram. Foi uma coisa muito bonita, né? Porque o que eu acredito no seguinte, né? O bife é necessário. O bife é necessário, alimenta, faz com que o people tenha aquela dinâmica. Uau, vamos ver o que ele falou agora. Vamos ver o que ele vai falar na próxima música, né? Isso aqui, de certa forma, é bom. Mas só que chega a uma certa fase, né? Quando as pessoas estão chegando a uma certa idade, não, tem que deixar já, sabe? Tem que... É tipo, né? Por exemplo, né? O Naguilha morreu. A gente sabe que o Naguilha morreu, mas a gente sabe que o Puto Lila era um grande desejo do Puto Lila. Ter paz com o Nagrelha. Eu vi um vídeo, uma entrevista que ele deu, acho que foi na TPA, com aquela jovem ali que é Vânia. Só me esqueci o nome do programa. Mas ele disse o seguinte, né, quando ele estava internado, ele disse que ele quer tanto que na grelha se recupere, porque recentemente já anda a fazer mais bons kuduros. Já anda a fazer kuduro de verdade, como na grelha faz, ou como o Puto Lila faz. O Puto Lila faz menção disso, falando, né, pá, se na grelha morrer eu não vou ter mais com quem eu vou competir, porque na grelha é a única pessoa que faz frente, então eu quero que ele melhore, e aí ele não niga essa coisa toda. Então, na verdade, né, o bife é necessário porque para que haja aquela competitividade, que os fãs fiquem mais atentos, vamos ver o que ele vai falar agora, vamos ver o que ele vai falar agora. Então, isso foi necessário para que nós também nos desse aquela vontade de consumir constantemente. Vamos consumir as músicas dele. Então, o bife foi necessário por causa disso. Mas, fora disso, né, quando as pessoas já crescem, então já mais adulto e tal, tem que deixar de lado o bife, já falar para não, mano, bateu o bué. Porque eu também acredito que seu Quatro Pedro e o Preto, acho que é uma certa fase que eles dois vão estar mais responsáveis e tal. Se calhar, não sei se vão ter neto, uma coisa parecida. Onde eles vão sentar e vão falar, não, bife entre nós já acabou agora, vamos dar abraço. Como aconteceu com o Kid MC e o Dita Finha, né? Acontece, né? Um bife durante um tempinho, mas depois as pessoas ficam adultas, crescem e vêm, não tem sentido. A gente vai anular isso aqui, vamos começar a fazer uma vida na boa e tal, vamos viver na boa e tal, essa coisa toda, não vamos ter mais bife, né? Exatamente. E também, se o Kenneth está a falar, isso foi bem retratado no filme A Guerra do Kuduro, onde mostraram que o Kuduro era baseado na inimizade. Exato. Ou seja, eu sou inimigo do Puto Lila, sou inimigo do Bruno M. Então na música eu vou lhe atacar de qualquer forma. E todas as pessoas que me ouvirem vão em contra as pessoas que gostam do Bruno M, do Puto Lila, do Puto Prata, do Puto Mira. Era assim. E naquele tempo o Kuduro não rendia tanto. Se você vê, eles viviam em condições de pessoas que você vê que a música não lhes dá muito lucro. Mas depois, com o passar do tempo, nós começamos a ver que o Kuduro já mudava a vida de pessoas. E o Nagrelha é um exemplo disso. Ele saiu de onde ele estava para outros lugares melhores, de melhores condições, mas ele estava sempre no bairro dele. E aí já mostrou que ele não cantava mais por inimizade. Ele cantava para despertar mente já, né? Exato, né? Porque aquilo que eu notava no Nagrelha, né? Eu notava ele, tipo, um cara que... é assim, se eu não tiver que vencer por talento, eu vou vencer por esforço. Porque naquele é aquilo, né? Ele tinha um ser dele só único mesmo. O ser dele era único, né? A forma dele atuar, a performance que ele usava, era mesmo único. E é isso que se exige de todos os artistas, né? Isso que exige de todos os artistas, você aparecer de uma forma única, essa coisa toda. Calma, ainda mesmo. Verifique dessa câmera, tipo, não está a filmar. Você não está a controlar aí? Veja nos minutos, está aí quanto? O Facebook, para de filmar. Então começa a controlar. Dá sempre aquele ele filma até aqui. Até 30, até 30 ele para. Então, quer dizer, fica aí, começa sempre a dar uma olhada aí. Quando vê que já está nos 25. Quando você vê que está nos 25. Tem que ir de pé para quando ele parar, então toque, para parar de conversar e meter novamente a gravar. Já tá? Paramos onde? Hã? Jovem. Então, depois... Tá bom lá. Paramos onde? Eu já nem lembro. Vai pular. Mas vou fazer algo. Kennedy. Então, aquilo que... Na verdade, né? Ele procurou, né, dar sempre o melhor, né? Porque a sua performance, a forma como ele se apresentava, era única, né? E é desse tipo de... E foi dessa forma que naquela praticamente se mostrou-se diferente de todos os outros artistas. Tanto é que ele conquistou o coração de muita gente de uma forma assim igual. Né? Só a gente vê como era consumida as suas músicas, né? O cara, exatamente. Mas tem algo que sempre mexeu muito com os meus pensamentos. Por que o Nagrelha teve mais sucesso que o Bruno
King se eles eram do mesmo grupo? Por que ele teve mais notoriedade? O que é que lhe fez se destacar tanto? Tanto é que depois isso é cultura do Ocidente, onde nós vivemos, que dão muito no individualismo. Tanto é que ele depois lançou um álbum a solo, depois voltou. Então por que se o Bruno King rimava muito e obviamente tinha mais barras, mas o Na Grelha teve uma notoriedade que passou dos limites. Fogo, meu. O que é que você acha, Kenneth? Essa é uma cena que... Então, Kenneth, nas dicas dele, não? Bem, na verdade, uma das dicas que eu gosto muito do Na Grelha, quer dizer, eu não consigo dar muito bem, mas é aquela aí, né? Rangel pode encantar muito tempo, nunca vão conseguir ser conforme eu sou. Ele acho que essa dica ele deu naquela ali, na palma da mão, mais uma vez, na palma da mão. Quer dizer, isso foi tipo, pra mim, uma cena da seguinte forma, né? Fogo. Eu dono duro, eu trabalho duro, eu faço com que as coisas aconteçam. Então vocês podem se esforçar, mas nunca vão conseguir chegar aonde eu cheguei. Na verdade, isso não trata tipo de arrogância ou de prepotência. Trata-se tipo de conhecer o teu trabalho, de conhecer o que é que você faz, de conhecer, de reconhecer e falar, não. E aí, pá, não é querer me vangloriar, mas aqui onde eu cheguei, esse people nunca vai chegar. Na verdade, eu encaro muito nessa perspectiva. E eu também acho que são essas dicas que ele deu que lhe notorializou dessa forma, né? E que fez ele se destacar em comparação a Bruno King. E fez ele mesmo atingir um nível, porque as pessoas sempre que iam a um show de Na Grelha, qualquer pessoa, crianças e adulto, todo mundo esperava uma dica dele. Você não viu? No princípio ou no final. Ele diziam que estragava o show dos outros, era uma característica dele, não estragar o show dos outros. Ele na verdade tinha multidão, então gostava de levar a multidão dele, o público dele. Ele não obrigava ninguém a lhe seguir, ele não dizia, vocês todos são obrigados a me seguir, não? Ele dizia que, sim, meu público, vamos embora. E todo o público dele, que veio por causa dele, iria. E todo mundo, às vezes, quando ele subia no palco, as pessoas tiravam os telefones para filmar. Vamos ver o que ele vai dizer. E ele sempre mandava uma dica. E eram dicas que ficavam. Então, isso que lhe notabilizou muito. Não, na verdade, isso aqui é incontestável. Isso é incontestável. E não só, né? Uma das coisas que eu vejo no Na Grelha e não vejo nem outros cantores, nem mesmo quando ele cantava com o Bruno King, nem mesmo quando ele tinha aquele bife com o Bruno M, né? Porque o Pipo sempre gostou daquele atrito que houve entre eles. Uma das coisas mesmo que eu gostei tanto, que gostava tanto no Na Grelha, é a forma dele mesmo só de ser. A forma única dele de ser, tá sabendo? Isso é uma coisa que poucos artistas têm. Muitos artistas gostam daquele bebê do fulano, bebê daquele. Não, Na Grelha era aquele que a cena dele era mesmo só dele. Se bem que, né, a pessoa diz, grande parte do pessoal diz que pintar cabelo, ele se inspirou no Sibem, essa coisa toda, mas depois ele evoluiu, né? Mas eu não acredito que ele se inspirou no Sibem, porque naquela época boa gente já pintava cabelo, essa coisa toda. Se bem que o Sibem foi o primeiro a aparecer com cabelo pintado, muita gente já pintava também cabelo, e isso não era tipo uma coisa de falar que não, ele imitou do coisa, do Sibem, né? Essa é uma coisa que, por ele ser mesmo único, fazer a forma dele só única, a forma de atuar, a forma única, ela é uma coisa muito incrível. E eu não fiquei muito a gostar conforme ele foi tratado, né? Depois de morto, conforme algumas pessoas trataram ele depois de morto. E conforme algumas pessoas analisaram ele depois de morto, né? É óbvio que em vida a gente não conseguiu dar aquela toda atenção, essa coisa toda. Mas só que depois de morto, né? Depois de começaram a ver, não, vocês estão aqui, estão a falar porque não sentem muito da morte dele, mas não estava doente, ninguém foi lá lhe visitar. Mas calma aí. Quase que ninguém sabia que ele estava internado. Só sabiam que ele ia sair de Portugal, até que Angola já está fixe. Ninguém sabia que ele estava internado. Aí o people começa a ter ilações e tal, essa coisa toda. Não, você... Calma, a vida de famoso é mesmo assim. É aquilo que eu falo, famoso não tem vida particular. Vida do famoso é vida de todo mundo, mas todo mundo quer saber se ele comeu quem, todo mundo quer saber se ele está andando com quem. Famoso não tem essa aqui, porque não, minha vida particular, ninguém pode saber, não existe isso. Você é famoso, tua vida é pública. É verdade. E só para destacar mais o que o Kenneth disse, a maior parte das pessoas nos últimos dias, né, quando ele voltou, pesquisavam muito, era um dos cantores mais pesquisados aqui, Na Grelha, no YouTube. Você vai lá, pesquisavam muito Na Grelha, porque queriam saber muito sobre ele. Né? Isso é algo interessante. Sim, porque aquilo que é, né? Ele eternizou muita coisa em nós. Ele fez com que muita gente saísse da sua zona de conforto, fez com que muita gente começasse a se enxergar com mais originalidade.
Tá vendo? Não naquela percepção de que, não, agora vou começar a atuar assim. Não, ele começou a ver, não, fogo. O cara veio com a forma dele original, também possível com a minha forma original, também para mim bater a minha forma original. E é isso que faz o Kuduro, né? Se bem que eu já falo que grande parte do pessoal já não faz mais Kuduro. Muitos estão a fazer Kuduro, misturado com Afro House, essa coisa toda, e que dá deixar de ser Kuduro, né? Os que fazem o próprio Kuduro são poucos. Atualmente são poucos que fazem próprio Kuduro, né? Uma também que defende bem um pouquinho o Kuduro, mas também tá a sair já, tá mais tipo para Afro House, a noite e dia. Né? Né? Outros, resistência. Sim, outros claro, as músicas evoluem também. Outros já não se contam, né? Outros até fugiram, foram na Kizomba, essa coisa toda, e não estão a fazer mais Kuduro. Mas Kennedy, as músicas evoluem. O Kuduro está a evoluir. Não, mas só que essa quando evolução... as pessoas dizem que Kuduro deixou de ser Kuduro, eu me pergunto, uai, as músicas evoluem. Não, é tipo rap, quando já evolui, já não fica mais bem sem ser rap, fica já vê o trap, né? Vê o mais do que aquilo que é mais que. Aquilo que é mais que é mesmo, aquilo que é trap, mais que drip, né? São não entendo muito bem do rapper, né? Sim. Então o Afro House, vamos dizer, uma variante do Kuduro. Sim, podemos dizer isso, porque o Afro House não difere muito do Kuduro. É tipo no estilo que o Neru faz. Muito se pergunta, mas calma, é estilo do Neru. Neru é kudurista. Não, o Neru, aquilo que ele faz, não é bem Kuduro. Quer dizer, a doce também agora é Kuduro, né? A doce é Kuduro. São variantes do Kuduro. São variantes então do Kuduro. É ficamos no Kuduro. Mas só que ele nunca se intitulou como tal, como kudurista. Mas o que a gente notou, quando começou a dar terreno nos kuduristas, eu vi o Neuro americano. Exatamente. Tava lá, Neuro americano, essa coisa toda. Calma aí, mas Neuro americano não canta Kuduro, mas tá aí, né? Ele nunca se intitulou como kudurista, mas tava lá na ala do pessoal, então para receber terreno, mano, é terreno de favor, quem não quer. Não é que você está querendo insinuar que ele só se intitulou kudurista para receber terreno, né? Não, quer dizer, na verdade, eu não sei, na verdade, quais foram as motivações dele, mas se a gente vê, né, ele foi, né, nunca se intitulou em si como kudurista, mas ele apareceu lá, quando no momento estava a dar o terreno, nem que ele não tenha terreno, né? Olha, ninguém sabe, né? Aqui em Angola muitos famosos não divulgam os seus bens, então não temos como saber se o Neru americano tinha terreno. Isso é uma conversa para um outro dia, né? É um bom podcast, né? Será que os cantores angolanos têm mesmo terreno? E falando nisso, é interessante o Nagrelha. Ele tinha um terreno no Zango, né? E ele estava construindo uma casa enorme. E não só nos só que dá para falar. E aqui em Angola, tem juízo de terreno. Esse é o que você fala, me dá muita graça. É mesmo verdadeiro. Aquilo que te perguntam, nunca viste? Você chega na rua, diz assim: jovem, você tem terreno? Você tem juízo, você já tem terreno. Você pode matar, pode roubar, não tem problema. Você tem terreno, tem juízo. Quer dizer, que na grelha também começaram a ver que tem juízo quando viram que tem terreno. Está a construir casa. Sim, né? sim. Muitos, principalmente os mais velhos, muitos mais velhos, começaram a ver que na grelha é sério, porque já tem casa no Quilamba. Não, ele já não é bandido, porque já tem casa no Quilamba, no Sequele. Está construindo uma grande casa no Zão. Quer dizer, ele deixou de ser bandido só por causa disso. Não temos bandidos que vivem em lugares assim. Não é por causa disso. Ter juízo não é nada ter terreno. E muita gente prova isso, né? Na igreja já provou isso. Quer dizer, na verdade, naquilo que você fala, né? Juízo é temporário, né? Sim. Hoje você tem amanhã pode perder. Tipo, não estás com uma moeda aí, tentaste comprar, não deu certo. E amanhã vais querer mais comprar e essa coisa toda aí. Mas é assim, né? No que toca a questão dos kuduristas, somente essa coisa ali de terreno e tal, né? Como eu estava falando da vida dos kuduristas, né? Ele nunca se afirmou como kudurista, mas foi lá receber, na boa, né? Não tem problema nenhum, uma coisa que está a ser oferecida e tal. Eu se afirmar que eu faço parte de tal coisa, não há nenhum problema. Mas eu gostaria que nós... Uma coisa que me deixa preocupado na questão do Nagrelha, principalmente no seu funeral. Antes até do funeral, né? Quando estava a se organizar assim, né? A cerimônia fúnebre, essa coisa toda. Estava a surgir muitas teorias na internet. Teorias da conspiração. Olha, na verdade aquilo me deixou muito triste. Tanto é que até no meu canal eu fiz um vídeo a repudiar tais práticas e tais intenções. Porque aquilo que o africano tem um problema. O africano não pode morrer. Na cabeça do africano está aquele eterno. O africano não pode, alguém morreu só assim por morrer. Não, ele fala que nós temos que andar. Andar é o quê? Na verdade, o que ele quando menciona que tem que andar, quer dizer, temos que saber do feiticeiro, quem que matou fulano. Morrer normal. E a questão do Nagrelha, a gente sabe que, o nosso mano não era nada um cara que poupava em alguns vícios, né? Os vícios que ele tinha, concernente à questão que está ligada ao
tabagismo, um pouquinho alcoolismo, essa coisa toda. A gente sabe qual é o final disso, né? Aquilo que eu disse até num vídeo lá no meu canal. As consequências desses atos vêm tarde ou cedo. Pena dele que veio cedo. Muitos que nós conhecemos, muitos famosos e tal também, têm essa prática. Tarde ou cedo também, eles vão ter isso. Vão ter esse problema. Se não acatarem, ou seja, se não pegarem essa lição, até gostei muito da palavra que o Andeloy disse, né, quando lhe fizeram a entrevista na TPA. Olha, foi algo incrível. Ele disse: palestrantes, pastores, sociedade civil, fazem mais palestras para as pessoas deixarem de consumirem esse tipo de substâncias. É um dos motivos que fez com que a Grelha morresse tão cedo, teve uma morte tão prematura. Então, fogo, meu. People já sabe, meu, quem se alimenta dessas cenas, como é que acaba. A people começam a falar porque, não, foi no Fly Podcast. Ele envenenado. O Fly lhe pagaram para fazer algumas perguntas, para saber do posicionamento dele. A mulher. Poxa, tem uma coisa africano. Que eu gosto muito de falar. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que os americanos falam sempre, né? Duas coisas são certas na vida. Nos Estados Unidos é assim, duas coisas são certas: morte e imposto. Essas coisas você não escapa, Leia. Morte e imposto. Aqui em Angola também. É claro que imposto alguns fazem, mas morte ninguém escapa. Ninguém assim, escapa. Isso tem um lado positivo. Normalmente, quando um delinquente morre com a idade do Nagrelha, as pessoas falam ainda bem e suspiram. Do Nagrelha estão a dizer morreu cedo. Sim. Quer dizer que ele não é visto mais como ladrão. Sim. Então, você que pensa ainda que ele era um marginal, não é. Porque você vê e diz, não, morreu muito jovem, 36 anos. Ainda tinha muito para dar. Um ladrão que morre com 36 anos, ainda bem, livramos a sociedade do mal. Não é, amigo? É isso. Mas, algo que me pergunto será que a economia angolana perdeu com a morte dele? No teu caso, a economia perdeu? Que impacto o Nagrelha teve na economia, por exemplo? Já pensaste nisso? Não pensei nessa possibilidade. Não, impacto na economia. Por exemplo, achas que ele ajudava a economia angolana de certa forma? O Prodígio, em uma música, vê só, ele diz que deixou Angola sem dinheiro. Brincadeira ou não, mas podia ser analisado, né? Quer dizer que ele prejudicou a economia angolana. O Prodígio estava a dizer isso. Eu deixei Angola sem dinheiro, logo eu tenho impacto na economia angolana de modo negativo, não positivo, porque ele levou os dólares. Será que na Grelha também, assim como o Prodígio, influenciou, impactou a economia angolana de uma forma? Não. A gente viu, eu tive alguns relatos de pessoas próximas ao Nagrelha. Disseram que tanto é que até para irem fazer a operação lá em Portugal tiveram que se livrar, vender algumas coisas. Tipo, ele tinha um bar, tiveram que vender o bar. Tiveram que vender também, acho que o carro, uma coisa assim parecida. Para fazer um tratamento dele. Isso é sério? É sério. Ouvi de pessoa próxima. Não sei agora se isso aqui está tudo uma verdade ou apenas de uma fake news, né? Achas que, por exemplo, um problema que, não sei se você já viu, em Angola os cantores têm dificuldade de mostrar os seus bens, né? Um que eu admiro muito é o Sari Sari, ele não tem nenhum problema. Nós vimos naquele programa que falava da vida dos famosos, ele é um dos que raramente fazia cortes, mostrava tudo que ele tinha, e é um exemplo disso. Achas que na Grelha para ti era da classe média ou alta? Não, para mim na Grelha era da classe média. Da classe média, né? Porque aquilo que é? Por que eu falo isso? Assim, o Nagrelha, o ser dele é único. O ser dele é aquele, eu nasci no gueto, vou crescer no gueto, vou morrer no gueto. Mas só que depois chega uma certa fase que, a vida obriga mesmo, vamos se afastar desse meio, porque acredito que nos últimos dias já não morava mais no Sabizanga, estava no capa-capa. Então, aquilo né, fogo, eu vou estar aqui mais sossegado e tal, para dar uma boa educação aos meus filhos, essa coisa toda. Por mais que a gente ama o gueto, sabemos que tem muita coisa que está envolvida, por exemplo, né? Quais serão os amigos dos nossos filhos? Porque a gente sabe que... Acho que ele pensava nisso? Mano. Todo pai pensa nisso. Não, foi um pai exemplar. Quer dizer... Mas ele não fumava em casa? Não fumava em casa? Bem, eu já vi um vídeo dele fumar em casa, mas não tinha na criança. Não tinha na criança. Mas os filhos viam aqueles vídeos. Sim, quer dizer... Mas o filho dele é um exemplo para a sociedade. As pessoas admiram muito ele. O caçule, dá para ver que não tem indícios de alguém que faz consumo de droga. Dá para ver. Mas eles falando sobre o impacto dele na economia. Não, eu não acho que o Nagrelha dilapidou a nossa economia dele. Não impactou de modo negativo ou positivo. Porque aquilo é com o exterior, por exemplo, não achas que ele com o exterior fez entrar muito dinheiro em Angola? Ele fez shows no exterior. Quando ele faz show no exterior, ele traz dinheiro para aqui. Porque ele paga imposto quando volta. Quer dizer, de certa forma... Não acha que fez turistas entrarem para Angola? Eu já pensei nisso. Será que Nagrelha fez
muitos turistas entraram em Prengo só para vir e ver. Porque Ah, você via no já, show muito estrangeiro já. que apoiava ele. Não sei Sim. se você via. Tanto é que até depois da morte dele, até no Brasil, mano, Estava-se estavam falando. falado na grelha. Quer dizer, na verdade, quem só não aceita, né? Que teve um grande impacto na nossa cultura. Ou quem invejava o sucesso na grelha. Não, na ou economia. Na economia ainda. Yeah, né? Pelo menos, né? É isso. Agora, porque é visível, né? Do sítio onde ele ia, as pessoas que ele trazia para cá e as pessoas que ele, né, influenciava para virem aqui então no nosso país. Acredito de certa forma que ele teve um bom impacto, mas tipo de lapidar conforme o prodígio descreve na música dele que levou os dólares, né? Depois ele veio escrever Exatamente. Castelo de Lata, que Angola não tem dinheiro. Não, se calhar eu acredito que ele falou aí de levar os dólares de Angola, isso de uma forma tipo, né? Entre a classe dos cantores, quem mais vendeu, essa coisa toda. Acho, né? Porque eu duvido que um Uma cantor coisa. consiga, né, fazer com que quase todo o dinheiro ele leva só tipo num show ou numa venda de disco. Do país é impossível, né? Não, Mas é quase impossível. pensando no caso dele como pai, por exemplo, quer dizer, acho que ele foi um bom exemplo como pai. Eu vi. Quer dizer, do bocado. Para mim, ele foi um bom exemplo. Quer Eu dizer, via. Desde o nome, vê. Ele começou. O nome dele é Gelson, na verdade. Eu até nem sabia. Gelson Caio Mendes. Esse é algo interessante. Eu fiquei a saber o nome completo do Nagrelha quando ele morreu. Não, na verdade eu já sabia há muito tempo. Já sabia? Né? Já sabia há muito Gelson tempo. Caio Mendes. E ele deu o nome do filho de Mirelson, quer dizer, Gelson. Ele escondeu aí o nome dele, né? Gelson Mirelson. Porque é aquilo que eu acho que é a junção do nome dele e da mãe do caçule. É. Porque a mãe do caçule é Mira. Mira. Yeah. E dele é Gelson. Então, Mirelson. Nome de Yeah. carinho, né? Yeah, Eu acho que ele era um pai exemplar. Não, O que, é que porque você aquilo acha? que é, do bocado que eu ouvi sobre ele, né? Porque eu ouvi muita história a respeito dele. Olha, ele era um pai mesmo carinhoso, atencioso. E que Não era procurava dar- violento? Porque as Pelo pessoas menos dizem, não. de violento Quando eu não alguém vi. fuma, não sei se você diz, as pessoas dizem assim, se eu fumar lhamba, eu normalmente saio do controle. Então, um pai que fuma lhamba, saiu do controle, faz confusão. Mas não sei se o caso dele era assim, sem especular nada. O caso dele era uma exceção. Porque aquilo que é. Como eu estava a falar, né? Eu falei com muita gente mesmo a respeito, porque tanto é que eu estou a lavrar um documentário a respeito na grelha. E as pessoas falam que ele foi um bom pai. Foi um bom pai e procurava dar o melhor para sua filha. Epa, se um conceito exato de pai é procurar dar o melhor para o seu filho, o que ele fazia, para mim ele foi um ótimo pai. Uau. Yeah. Isso Para mim ele foi um merece ótimo aplausos. pai. Ele merecia aplauso se tivesse aqui. Mas aquilo Yeah. que dizem, por exemplo, ele teve um menino e 3 meninas, né? Não, na verdade, 2 meninas. É 3 meninas? Eu não me lembro, mas aquele tipo que são 2 rapazes só. Meninas. e três Não, um meninas. rapaz e 3 meninas. 3 né? meninas, né? Yeah. Mas no princípio nós víamos que ele incentivava, parecia que incentivava o filho a também ser kudurista. Sim. Mas nos puto tem últimos alguns dias, sons. né, tem, né? Yeah. Nós vimos filho mais no lado do desporto. O que é que aconteceu com o Nagrelha que disse, não, meu filho, você não segue mais os meus passos, vai para o futebol. Será que é assim? É a melhor saída para ti? Porque ele já não exercia a função de kudurista. Não, porque diziam aquilo que o que. menino estava a vir bem e que e tal. Não, o puto não estava vendo nada a ver bem. O pessoal estava querendo especular, não estava vendo nada a ver bem. Não estava a É vir bem porque não. a música dele não fez sucesso? Não, não fez. Para ti, assim, você diz que alguém não está a vir bem porque a música dele não fez sucesso? Não, porque aquilo que é aquilo que eu falo sempre, né? Sim. Dizem que filho do peixe peixinho é. Nós podemos nascer com algumas coisas, ou seja, nosso DNA pode ter algumas informações que o nosso pai tem. Estás a ver? Mas não quer dizer que eu vou conseguir desenvolver conforme o meu pai desenvolveu. O mesmo acontece com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, no DNA dele tem lá aquelas informações que ele fazendo aquilo vai ser aquilo. Só que no filho dele, o filho dele pode reunir aquelas condições, mas não se sabe se ele vai conseguir desenvolver aquilo conforme o Cristiano Então, isso desenvolveu. futuro dirá. Porque aquilo eu quero. Por que o Nagrelha ele conseguiu aquilo? O Nagrelha, na verdade, ele era pobre. Tanto é que ele até numa entrevista ele revelou que o pai dele saiu de casa quando ele tinha 13 anos. E foi nessa fase que ele começou a lavar carros, essa coisa toda. Então naquele ele procurava alguma coisa que lhe desse sustentabilidade. Uma coisa que ele queria era o quê? Era dar uma boa condição para sua mãe. E uma das primeiras coisas que ele fez quando ele começou a ter sucesso foi comprar uma casa pro falecido pai. O pai dele já estava mal, o pai dele é aquele que tinha um pouquinho de dinheiro, mas sabe, né, como é que é, se meteu com pessoas erradas e essa coisa toda, extorquiram mais velho, depois chegou numa certa fase que ele já não tinha mais nada. Então naquele até conta que ele é quem comprou casa pro pai dele.
Então você ficou bom, você começa a analisar fogo. Então, um cara que pensa numa ideia como essa, um cara que tem esse pensamento de vida, né? Então, tanto é que até o velho dele, né? Segundo a informação que ele estava a dar, é que enquanto ele lavava carro, já chegou tempos que ele lavava até carro do pai dele, sem ele se aperceber que era o pai dele. Tá a ver? Então, a história do Nagrelha é totalmente diferente, mesmo que aconteceu também com o Cristiano Ronaldo. O Nagrelha estava a lutar para conseguir alguma coisa, ele desse sustentabilidade na vida. Já o puto Miresso não, o Miresso não precisa disso. O Miresso nasceu, encontrou comida, encontrou bebida, encontrou roupa, encontrou escola, encontrou tudo, encontrou abrigo. Isso não facilitaria para que ele desenvolvesse as habilidades mais rápido não que tem o pai? como ele, assim, vou explicar. Por que ele não sente tanta necessidade quanto na grelha? Assim. Porque assim, é o que tem uma sonho, porque na grelha, de acordo com a informação que ele deu numa entrevista, ele sonhava ser repórter, né? Jornalista. Isso? Ele sonhava ser isso. Mas agora pensa só, o cara não conseguiu ser repórter. Não. O cara não conseguiu, porque aquilo que é? Acho que tem muitas coisas na vida. Não terminou Sim, médio, né? não teve como, estás a ver? Então na grelha, ele estava a fazer as coisas para ver se conseguia trazer alguma coisa em casa. Já com o puto Mirelso, né? É diferente, né? O Mirelso não sente assim tanta necessidade, estás a ver? Já o Nagrelha sente tanta necessidade, por quê? Porque ele estava a lutar para conseguir alguma coisa e trazer em casa. Já o puto Mirelso, ele pode realizar o sonho dele, por exemplo, né? O Nagrelha queria que ele fosse cantor. Calma aí, só disse que ele não ia ser cantor, que ele não ia ser engenheiro de construção civil, engenheiro de petróleo, ou ser jogador. Então depois quando ele cresceu, percebeu, não, calma aí, eu cantar para quê? Eu não tenho necessidade para ser cantor, eu não quero ser cantor. Então, acho que o Nagrelha que estava a incentivar ele a também ser repórter, porque se calhar ele queria ser repórter, queria ver o sonho dele, e como os pais fazem sempre, né? Ver o sonho que ele não conseguiu realizar no filho. Que às vezes cria muita frustração. E aí é muita frustração. Se calhar o puto não estava conseguindo se ajustar. Você vê que o puto, para o repórter, dava muito bem. O puto tinha atitude, essa coisa toda. Mas o puto se calhar não estava conseguindo se ajustar. Falei, pá, não vai dar. E o puto viu, não, eu quero ser jogador. Então, puto, foi ser jogador e conseguiu. E ele nunca vai conseguir um feito tipo na grelha. Não vai conseguir mesmo. Não, porque, você não pode dizer. Não, sabe por que eu falo isso? Porque a situação da grelha é diferente. Você está querendo dizer que todas as pessoas que passam por situações na vida difíceis é que se dão bem, aqueles que têm condições, não? Meritocracia. Não, aquilo que é. Que tenho mais condições, posso passar você que está no Barney. Não, quer dizer, aquilo, o que eu estou a querer dizer com isso é o seguinte, né? Tá vendo, por exemplo, vamos supor, você que não tem carro para ir trabalhar e alguém tem carro para ir trabalhar, ambos entram às 8 horas. O que tem carro, ele pode acordar às 7 horas, ele vai conseguir chegar a tempo. Já você que não tem carro, vai ser obrigado a acordar 5 horas, porque tem que pegar um táxi para chegar lá. Porque você só tem que se esforçar mais para conseguir chegar lá. Já quem tem não vai se esforçar assim tanto. E ele tem opções. Se vai acordar 6 horas, vai acordar 7 horas. O mesmo também acontece com esse pessoal que às vezes ralam bem na vida. O cara tá ralando, tá vendo um fogo, não, tá duro. Ele consegue conservar e considerar mais isso do que aquele que nasceu no berço de ouro, por exemplo, o filho do Cristiano. Essa é a diferença entre o Mirelson e o Nagrelha? Por isso é que o Mirelson desistiu do desejo do pai dele ser cantor? Não, eu acredito que o Mirelson tinha sonho. Sério? Tinha sonho e viu que não se vê como culturista. Pelo menos eu acredito nisso, não se vê como culturista. Isso não quer dizer que ele está a querer dizer que o Mirelson ignorava o Kuduro e mostrava que o Kuduro não vale a pena, nada disso. Só que, não, o meu pai é kudurista, mas eu não quero ser kudurista. Ele é livre. Né? Sim. É isso que eu estava dizendo. E o pai dele mostrou até flexibilidade, né? E aí vemos outra qualidade do Nagrelha como pai. Flexível. Porque o filho dele estava a cantar. Depois agora nós vemos ele como jogador. Está a seguir a carreira do jogador. E o pai apoiava. Quer dizer, ele é flexível. Filho, é isso que gosta de fazer? Não queres mais cantar? Não, está tudo bem. Eu vou te apoiar. Meteu numa escola de futebol e apoiou o dele. Mas, Kenneth, pensando bem, ele teve impacto na cultura? No teu ponto de vista? Não, é um impacto na cultura. É muito grande. Achas que fez mais do que os outros? É, muito. O Nagrelha levou o nome do nosso país muito distante. Só um gado é que pode vir querer tirar o mérito que o Nagrelha tem a respeito do impacto dele na cultura. Mas gado não fala. Não, quando eu falo gado, eu me refiro àqueles charlatões que são armados detentores da verdade e que têm o melhor conceito, né, de acordo com os padrões dele, sobre o que é fazer parte, ter impacto na cultura. Porque aquilo que é, quando nós falamos tipo do Nagrelha, só de saber os locais onde ele pisou e as pessoas que tinham muita admiração por ele, não tem como. O Nagrelha consegue fazer com que as pessoas amem aquilo que é nosso, que é o Kuduro.
Exatamente, eu Estás a amo ver? em parte por causa dele. Consegue, Não é mesmo? consegue congregar, né? Estamos a falar muito do presente, tem que ser conseguia no passado, Conseguiu. mas lenda para como lenda não morre e a gente fala Estamos a sempre colocar ele no presente. Exato. E o cara que consegue congregar milhares de pessoas num determinado local. Então, na verdade, falar que não teve nenhum impacto na cultura, fogo, isso é conversa de pacóvio, mano. Como então? Eu no meu caso, eu acredito que ele teve muito impacto na cultura. Ou seja, o estilo Kuduro é um estilo de música e a música faz parte da cultura. E no estilo Kuduro tem a dança que também faz parte da cultura. Ele fez com que essa dança fosse popularizada. Ele tinha um dombolô que era só dele, né, que ele dava muito nos shows. Isso, e muita gente já imitou isso. E também ele fez com que a música do estilo Kuduro fosse ouvida por toda a parte. E por todas as pessoas de todos os níveis. E Angola fora. Quem faz isso impacta de modo positivo. Até o Kuduro teve um tempo que, com Coriandu, estavam com a intenção de popularizar na Europa, na América. Por algum motivo que nós não sabemos, não deu certo, né? Mas não deu certo, não estou a querer dizer que nem chegou a 50%. Ele chegou a 50%, mas não chegou a 100%. Tanto é que os latinos começaram a imitar e cantando um Kuduro que não é Kuduro, na verdade, Kuduro, aquilo. Dança Kuduro. Kuduro não é assim. Kuduro mesmo é vindo da igreja. Aquilo como ele falava, né? E se você notar, a maior parte das pessoas tenta imitar a voz dele, né? Já tentaste imitar a voz dele? Tenta ainda imitar a voz dele. Vai, tenta ainda imitar a voz dele. Tá com zero. Esse é algo incrível. De outros cantores é difícil, viste? Ele conseguiu, né? Eu tenho que dizer, numa casa onde falta pão. Isso é muito, né? Tem. E uma os vídeos, já notaste os vídeos? Yeah. Raramente ele gostava de fazer vídeo na cidade. Era mesmo nos guetos. Bairros cheios de becos e cheios de buracos, né? Paredes do Barney. Poxa, e uma das coisas que eu gostava de estar vendo na grelha, mesmo ele estando já doente, bem praticamente bem desfigurado, já cara, não estava mais assim muito fixe, já não era mais aquele na grelha, não tinha mais aquela vivacidade. O que aconteceu? Numa fase das eleições, né? Esse ano, eu detesto 2022, numa fase como essa, praticamente todo o people, mano, a população, todo mundo estava a odiar quem era a favor do MPLA, qual é o cantor que mostrasse seu voto público, era vaiado, todos os nomes feios eles chamavam. E naquela mesmo doente fez uma declaração, assim pública mesmo, de que o meu voto vai no camarada João Lourenço, presidente do MPLA, essa coisa toda. Fogo, eu não consigo perceber, não consigo entender. Eu procuro aqui por palavras miúdas para tentar perceber como é que algumas pessoas falam que é o partido no poder quem matou na grelha. Mas o partido só sairia a perder, não sairia a ganhar com a morte na grelha. O Nagrelha é daquele tipo de pessoa quando chegava ou seja, quando se apercebesse numa atividade que vai vir na grelha. Olha, eu me lembro, eu estava numa atividade do MPLA, mas foi no Calumbo. E a gente tava lá, essa coisa toda. Olha, cantou o Balão Januário, cantou outros cotas aí, muitos kuduristas. E na grelha entra. Na grelha só cantou 2 músicas. Então na grelha tá para passar embora. Sabe como é que se escuta, né? Tem que dar quando vai dar o começo, tem que ter muita gente ali para escutar. Então o people já queriam bazar. O Betangaba disse, não, Naguela não vai sentir daqui. Tá, quando eles estiverem aqui, vão pensar que você não vai cantar mais. É o que eu tô aproveitando, era um comido. No final, Naguela mandou só mais um som, pegar, passaram embora. Então só para ver que ele é um ícone. Eu, por mim, se eu fosse o governo, eu criaria um centro. Com o nome dele. Acho que ele era muito ligado, falando no centro, ele era muito ligado a causas sociais. Principalmente na pandemia, mano, não vale a pena. Ajudou muita gente. É que na grelha, ele era aquele tipo de pessoa, aquilo que eu falo sempre, né? Na música dele eu gostei, uma das coisas que ele falou. Há quem diz que eu não sou consciente. Sou criticado por ser. Como é que é aquela rima? Sou mal visto por ser do gueto, Há quem diz que eu não sou consciente, que não vai. Uma coisa assim, mas diz, né? Que é criticado por ser do gueto, né? O people tira boas de conclusões precipitadas, principalmente desse, essas aqui são sem cultura, são aquilo. Por isso é que às vezes quando eu estou assim, vestido de uma forma assim, bem malaica, e estou no meio de muitas pessoas que vocês veem, que estão se apresentar, essa coisa toda, e aí estão falando de uma determinada temática que eu sei que eu domino. Eu quando começo a falar, usar os termos,
Aí o pessoal começa a me olhar, me repara, me repara, me repara. Quer dizer, Quer dizer, julgar pela aparência. Quer julgar pela aparência, sem saber exatamente o que eu sou, o que eu tenho. Acho que fizeram isso no caso Cada- dele. Que não, Não, por ter, vê assim, por ele ser o na grelha, por ser alguém que é do estilo Kuduro, que eu acho que é marginal, então ele não se preocupa, não tem empatia, não se preocupa com casos sociais. Achas que também tinha essa visão? Não, Muita gente. Quer dizer, muita gente tinha essa visão dele, mas só que muitos sentiram-se envergonhados quando viram em plena pandemia o cara fazer aquelas causas sociais, ele e a dama pegaram, saíram nas ruas e tal, começaram a dar comida aos sem-tetos, essa coisa toda. Realmente é um ato Fogo, humanista, meu. né? Então Essa é o uma cara cena tinha que. algo humanista, Até o né? de people que ficam ali a começar a se intitular porque eu sou um filantrópico, eu sou o que. Até grande parte das pessoas religiosas nem conseguiram sequer fazer isso. A gente conhece muitas igrejas e tal que tem um bom de dinheiro, nem sequer conseguiram fazer ajudas humanitárias, mas o cara, mano, o bocado que teve também, consegue fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Então você disse bocado que ele teve, quer dizer que ele não foi rico, né? Não conseguiu ser pelo rico. menos na minha percepção daquilo que eu vi na grelha, Não na grelha chegou a ser rico, né? não era rico. Ele tem uma vida média, pelo menos conseguia sustentar o filho, conseguia essa coisa toda. E ele tem uma vida média. Agora, ser rico, de rico, conforme muitos estão a conotar ele, tipo alguém fez uma comparação, porque não? Os ricos, no óbito daquela vão se encontrar entre ricos e nós os pobres estamos encontrando sobre aqui pobres. Eu não diria que naquele é pobre, mas também falei que naquele é tipo um rico. Porque quando nós conotamos alguém de rico, alguém de rico, mesmo abastança. Abastança é o quê? É alguém, pá, hoje não preciso se mexer muito. Eu, se ficar doente, vou conseguir o meu tratamento de um hospital de ponta e não vou ficar no vermelho. Estás a ver? Eu vejo a riqueza muito nessa perspectiva. Então ele não alguém era que rico, quando. no teu ponto de Não, no meu ponto de vista, naquele não Mas era rico. pensa bem, na saúde ele teve impacto negativo ou positivo? Por exemplo, Não, na verdade, né? Quer dizer, o cara. é claro que ele não falou que vou construir hospitais, ele não tinha isso, esse poder, mas ele impactou de modo negativo. Acha que muita gente começou a usar substâncias que prejudicam a saúde por causa dele? Não é por causa Não acha? dele. Aquilo Não que acha que eu a ver, não, ele está a usar substância, Não, eu vou usar quer por dizer, causa dele. fumar lhamba, esses mamos aqui. O Pipo aprende de muitas formas. É sério. O Pipo aprende a fumar lhamba, não é só vendo na grelha. O Pipo aprende a fumar lhamba no bairro. Por exemplo, aqui atrás temos um vizinho. Fuma muita lhamba no quarto sempre que está a banhar. Isso é O sério. cheiro dele vem até aqui em casa. essa Então coisa você toda. acha, por que hoje em dia, como você tem dito, a sociedade atual é a sociedade que vai afundar ainda mais o país, né? Sim, Mas sim. o que acha? Por que se popularizou tanto? Por que nós vemos tanto jovem adolescente a fumar lhamba? Será que é por causa do na grelha ou os rappers? Não, olha, eu diria até que são os rappers. Porque são os rappers que trouxeram tipo uma cultura que está muito americanizada. Da seguinte forma, né? Em qualquer local onde estão sentados e querem receber fumo no ar, essa coisa toda. Os centros não fazem isso, não querem fumar, passam numa obra, está se escondido, essa coisa toda. E agora, já que esses sentão vêm assim mais ao público, não foram esses rappers que começaram a trazer essa coisa assim, de vir assim ao público, fumar, bebida na mão, essa coisa toda, né? Eu vejo os kuduristas como que, né? Como aqueles que, eles procuram também viver da forma deles. Estás a ver? Só E não agora achas que grande parte- influenciaram também? Não, quer dizer, influenciaram de certa forma, né? Mas eles não foram praticamente a ponta do iceberg, não. Eles não foram isso, né? Quer dizer, eles até podem ser a ponta, mas grande parte mesmo que influenciou de forma negativa e fez com que muitas pessoas começassem a aderir a esse que é aos cannabis, é mesmo esses rappers aqui. Então, pessoal, a informação de que na grelha incentivou e motivou as pessoas a fumarem é Falsa. É falso, Fake news, é falso, fake é falso. news, né? Pelo menos Fake aquilo que news. nós vivemos, aquilo que nós conhecemos do Naguel Fake é falso. Fake Naguel era o cara que era, fumava, se drogava, essa coisa toda. Mas, tipo, mostrar. Ele não teve assim tanto impacto, principalmente nesses putos aqui que estão em agora, estão a começar a fazer rappers e tal, essa coisa aí. Sim, Não. na verdade o tempo dele era mais das pessoas que estavam viradas mais para o cu duro. Né? Porque gostavam, que consumiam mesmo a coisa, né? Agora, uma questão muito interessante que devíamos pensar também, nas nossas vidas. Achas que ele teve impacto negativo ou positivo na vida dos angolanos? Quer dizer, ele em outras pessoas teve impacto negativo, outras positivo, mas eu digo que grande parte tiveram impactos positivos. Por quê? Porque na igreja trazia alegria. E alegria é coisa que você não compra. Achas que estás a falar isso, pensa bem, para os nossos pais, né? Estamos a falar os pais dos anos 70 para 60, 70 ou 80. Esses vêm, nesse lado, veem ele como alguém que não é um bom exemplo. Por exemplo, para a sociedade.
Quer dizer, na verdade é tipo uma faca de dois gumes, estás a ver? Por um lado, o Negrelli é visto como uma má influência na sociedade pela forma como ele se apresentava, pela forma como ele quer. E por outro lado, é alguém que está a conservar a nossa cultura. É alguém que vive a essência da nossa cultura, porque a gente sabe que o rapper não é nosso. O que é nosso é o Kuduro. Então, é de alguém que está a conservar isso. Quer dizer, os meus até podem repudiar a forma, às vezes, massiva e agressiva como ele se apresentava. Mas ele também nunca pode, hipótese alguma, negar os fatos de que ele levou a cultura muito avante. É verdade. Então, eles olhando nisso falam, fogo, mas esse caçula tá vendo como uma cena assim, boa estranha. Não. Stop aí. Mas depois também ele reflete, não, isso aqui é o que nos caracteriza. Exato. Tá vendo? Porque o povo fala, não, o do é de gatuno. Depois você percebeu que não tem nada a ver Não com tem nada a ver. ser gatuno, não. Não, O as Kuduro pessoas, não, é os que- gatunos é assim. Quando um gatuno faz Kuduro, você não pode dizer que Kuduro é de gatuno, não. O gatuno tá a cantar Kuduro. Eu não devia ser assim. Não, tem um ladrão a cantar Kuduro, não é não. Kuduro é estilo de ladrão, tá a confundir as coisas, né? Tá a confundir as coisas. Mas eu acho que ele teve impacto positivo também. Não achas? Na tua opinião? Muito positivo. É claro, não teve, ele teve as suas vestimentas, tem uma coisa que ele caracterizava. Diferente de todos os outros kuduristas, ele tinha uma marca. Ele gostava de vestir como um militar. Militar, ele é o Estado-Maior do Kuduro. E a lei diz que você Caramba. não precisa ser militar para ser o Estado-Maior. Você, por exemplo, se o Kenneth for presidente hoje, ele será o comandante em chefe. Ele nem é militar, nem tem carreira militar. Você via, ele tem uma boina vermelha também. Boina vermelha, aquelas patentes. Exatamente. Isso aqui ele usou como uma marca dele, né? Nada. Nós Até vemos o ele Negrelli foi e enterrado pensamos com aquela como- boina. Ah, ok, Caramba, é a mesma mas marca dele. ele é o Estado-Maior. Felizmente virou a marca dele. Então, ele tentava nos dar a impressão de que ele é o Estado-Maior, mas para o lado militarizado. E nós sabemos que os militares gostam de ordem, né? Yeah. Como que eles gostam de ordem e disciplina, né? Yeah. Então, achas que é impacto positivo, né? né? Tipo assim, já em final de conversa, né? Porque aquilo que o Cota vazou, né? O Cota vazou, mas ele deixou um legado. E esse legado, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão consumir a música dele. E vão ver fogo, mas se for alguém fora do padrão, é tipo Bob Marley. Bob Marley morreu com 33 anos, idade de Cristo. Muito. Fogo. Tupac morreu com 26 anos. Biggs Notori morreu com 25, ou também 26 anos. Acho que eram da mesma idade com Tupac. Então, tá vendo? Essas todas lendas, esses todos os caras que impactaram de certa forma o estilo rapper, o reggae, o kuduro, essa coisa toda, são pessoas que serão tipo eternos. A música dele, olha, vai vir geração, vão consumir, uns vão ser fã dele, uns vão eternizar com tatuagem, com o nome dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não morrem. Eles deixaram um legado. Eu não sei tipo, se aquele tipo de pessoas não foram feitos para ver muito tempo. Não sei, tá a ver? Porque você analisa os caras que tiveram seu impacto estrondoso, mas não viveram muito tempo. Por exemplo, né? Um dos pilotos muito nervoso, Ayrton Senna. Né? O cara morreu miúdo. Ayrton Senna. Quem não falava de Ayrton Senna? O cara que quando morreu, quando chegou no Brasil, estava tipo na grelha, ao enterrarem, de gente, mano. Agora você vê só, uma pessoa com uma dimensão dessa, né? Deixa eu ver. Houve tipo que pessoas assim, é aquilo que o prodígio diz, né? Dizem que os bons não duram, né? Dizem que os bons não duram, morrem cedo, né? Se passou melhor, por isso é que eu tenho medo. Mas eu vejo que grande parte dos bons que impactam mesmo não vivem muito tempo, vivem pouco tempo. Pelo menos o que a história às vezes nos conta, às vezes a história nos mostra isso, né? Não estou falando daquelas famas ali medianas que todo o people está acostumado a ver, um cara ficou famoso e blá blá blá, não. Estou falando daquela fama que quando essa pessoa chega, até tem pessoa até que morre. Aquela fama que é sustentada por muito tempo. Agora, um recado para as pessoas que acham que não faz diferença, a morte dele é só mais um, não muda nada, ele não fez nada de especial para mim, nem para minha família. Esses tipos de pessoas que pensam assim, você não teria nenhuma mensagem para eles? Quer dizer, mensagem para eles. Quer dizer, na verdade é aquilo. Para você que pensa assim, né, que tem esse ponto de vista. Quer dizer, na verdade o que eu gosto de falar. Ali com esse pensamento, né? Na verdade aquilo que é, pessoal, né? Você pode dizer que naquilo não teve nenhum impacto na minha vida. É super normal, né? Nem todo mundo consumia kuduro com muita afluência, conforme muitos de nós consumimos. Né? É super normal, mas quando se trata de perca de uma vida, não estamos a falar apenas só de vida assim normal. Estamos a falar tipo de alguém que era pai,
Eu falo de alguém que era irmão, de alguém que era tio, essa coisa toda. Então, numa franja, numa multidão de gente, né? Ele fez falta em muitos aspectos parentesco, por exemplo, né? De tio, de irmão, de pai, de marido, essa coisa toda. Agora pensa, um cara como esse que impactou tanto a nossa cultura, mesmo que você não consumia a cena dele, mesmo que você tenha alguma coisa contra ele, mas é questão de nós sermos sinceros e acreditamos e vermos os factos. O cara impactou. O cara fez com que toda Angola, mas toda Angola prestasse atenção no seu funeral. Fez com que toda Angola parasse. Fecharam inclusivemente o cemitério só para enterrar uma única pessoa. Isso já está falando quando ele está morto, né? Em vida é mais do que Quer isso. dizer, em vida foi mais do que isso. Ele chegava no show, falava, pessoal, quem veio por causa de Ivan Bazambora, o show ficava vazio. Tem calor até que ele chamava a mãe no show, porque sabiam que sempre que o camarada chegasse, vai arrasar. Rick Ross veio aqui em Angola, mano, ele mostrou sua popularidade, people vibraram, mano. Sei, E para você que pensa assim, tem o teu ponto de vista que diz, não, na grelha é apenas mais um. Ele não, se eu morrer, vai fazer mais diferença para minha família do que ele. É verdade, é verdade. Mas é uma vida. Alguém ficou sem um pai, alguém ficou sem um marido, né? Pense nessas pessoas. Imagina que fosse você. Então, da próxima vez reflita nisso. E para os que destilam ódio nas redes sociais, um conselho. Amanhã pode ser você. Nós não escapamos disso. Eu gosto muito de falar aquilo que o Big Nelo disse, né? Fez lá na sua página do Facebook. Eu quando vejo uma cena que eu não curti, faço 3 coisas. Não comento, não compartilho, não curto. Faço o quê? Baso, sigo a minha vida. Então é isso, pessoal. Até começar a ficar a destilar ódio. Não há necessidade para isso. Se você não me curte, isso aqui é normal, mano. Você não ficar aqui a começar a destilar ódio. Por causa disso, é aquilo como dizem, né? É super complicado. É tipo, né? Só para nós fecharmos já. Lá no meu canal eu postei um vídeo. Olha, o vídeo tá tudo em dia, mano. Eu não falei nada ali de errado. Eu fiquei mal like, meu. Apareceu 34 pessoas a meter dislike. Calma, mano. É que tem coisa que você não entende, mas fogo. Então tem que falar o quê? O people então quer ouvir o quê? Quer saber? Então tem muitas pessoas que são os reiras, né? Para terminar, vamos terminar fazendo uma competição de frases do Na Grelha. Vou começar eu. Papai chegou, a fome e acabou. Vai, você começa. O azar quando vem não te avisa, tu sabes que Angola não, te precisa. Não, precisa. você está a fazer errado. Manda uma frase dele. Ele mandava frases também. A morte... É a morte. Ele está patinando no gelo só para lembrar. O sonho. É mesmo. O sono. O sono. O sono é aqui e a morte. O sono e a morte são filhos do mesmo pai. Só que um não sabe brincar. Eu tenho uma. Numa casa onde falta pão, todos brigam, discutem e ninguém tem razão. Tem mais outra. Tem mais outra. Muito famosa. As pessoas usavam muito. Arre, alila, babacódia. Aleluia. Vindo da igreja, é assim, né? Mas não entendi nada, porque tudo que o padre dizia eu já sabia. Tem mais uma competição. Falou da igreja. Falou o quê? Vindo das igrejas. Força de expressão. Ele tinha força de expressão. Ninguém parou para lhe dizer, não. Olha aquela parte curta, é força de expressão, né? Não, na verdade a gente curta mesmo isso da igreja. Na verdade eu não tenho mais. Só desejo para vocês que continuem a apreciá-lo. As músicas dele vão continuar, né? Bom. E também continuem a apreciar o Dinastia Podcast, né? Com estes 2 caras aqui que vão mudar o modo como se faz a fechada, né? Do YouTube. Exatamente, né? Conforme, né? Tem questões que não passam nas TVs convencionais. Aqui passa. Exatamente. Sem tabus, né? Exatamente, Se inscrevam no nosso canal, né? Ativem o sino das notificações e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. Porque aquilo que é? E lá aqui... tá aqui na descrição, tem lá o link onde nós fazemos os cortes das partes mais impactantes desta conversa. Então se calhar você não quer ver todo o conteúdo e tal, ficar 1 hora nos assistir, você pode ver as partes que mais te interessam. Então tá lá no outro canal. Nós não metemos aqui nesse canal porque podemos perder um pouquinho o engajamento. Um vídeo de 1 hora, às vezes se calhar a pessoa vai assistir 1 minuto, 2 minutos, então nosso vídeo vai deixar de ser recomendado no YouTube. Então vai primeiro ver os cortes. Se você gostou dos cortes ali, se calhar vai querer ver toda a conversa, desenrolar, então depois você vem aqui, né? Então o corte tá ali, o canal dos cortes aí por baixo, vai lá,
visita, muita coisa boa tem aí, né? E também, olha, se querem ter informação de primeira e de qualidade e verdadeira, sem muita interferência, sigam o canal Kennedy G. Zadi, né? Gaspar Zadi. Esse é um canal com mais informações reais no YouTube. Não tem nenhum, nunca vi. Exatamente. Nós estamos lá, analisa ponto a ponto. Está mandando lá boas informações, né? Se calhar vamos ter um pouquinho. Oxe, o tempo vai ficar um pouquinho apertado para mandar a informação, porque nós estamos mais aqui no podcast, estamos aqui. Mas recentemente vamos publicar já um vídeo onde vai estar lá a nossa agenda das pessoas que vamos conversar com durante o mês. Quer dizer, do mês de dezembro, vamos conversar com muita gente, então vamos publicar, vamos fazer um pequeno vídeo onde vamos detalhar lá as pessoas que nós vamos falar com ele, dessa coisa toda, ou vamos fazer um slide assim com as fotos das pessoas e a data que nós vamos falar com ele e o dia que vão ser publicado. Ainda não estamos a fazer os vídeos em direito, né? Não, porque ainda não. Ainda estamos a reunir aqui as condições de estudo, ainda não temos muitas condições ainda, como podem ver. Nós tentamos trabalhar com uma câmera e tem uma até que nós encomendamos que ainda não chegou, né? Por isso é que é a razão pela qual nós estamos ainda a mandar esse conteúdo dessa forma para vocês. Mas, dentro em breve, vamos ter as condições mais organizadas. Porque, sabe, meu, ainda não temos patrocínio. Aqui na mesa não tem nada, né? Estamos a precisar também de patrocínio, né? Apesar do patrocínio e tal. E não só, mesmo uma conversa de 1 hora, não estamos a comer nada. Então, a gente também tem que trabalhar para isso. Então, nós somos os homens de terno que vamos fazer a dinastia acontecer. Valeu, então. Até Foi lá. Um prazer. See you again. Foi um prazer conversar com você. Até lá. Valeu! Valeu.